todos, meus cumprimentos carinhosos e cordiais. Eu sou o professor Luiz Cláudio Chaves, administrador, jurista, especializado em contratações governamentais para a administração pública direta, para estatais e também Sistema S. Aproveito para cumprimentar toda a equipe da Conexões Educação, que nos solicitou essa live para tratar de um tema que vem sendo bastante badalado, que são as novidades introduzidas pelo Decreto 10.024 de 2019, acerca do pregão eletrônico, como estamos chamando no meio, são o novo pregão eletrônico. Bem, o tema que nós vamos tratar vem causando uma série de dúvidas, de polêmicas. As adaptações necessárias ainda estão em sede de discussões, os sistemas informatizados também ainda estão se adaptando, mas me parece que está tudo correto. É bom dizer desde já que as novidades que foram trazidas para o pregão eletrônico são, em sua imensa maioria, realmente muito bem-vindas. Nós vamos tratar apenas das principais alterações e com o enfoque principal nos novos modos de disputa. Trouxeram também bastante vantagem e acho que avançou muito positivamente em relação ao julgamento dessa modalidade licitatória. Se nós tivermos perguntas, eu estou aqui com a assistência da professora Keila Pinheiro, ela vai fazer esse monitoramento e aí, ao final, a gente vê o que a gente tem de dúvidas e respondemos quando nós terminarmos a exposição. De qualquer modo, no canal da Conexões Educação, nós vamos ficar com essa live gravada e, portanto, quem acessar depois também terá a oportunidade de fazer suas perguntas, procurar tirar suas dúvidas, bastando comentar lá no espaço reservado no respectivo vídeo. Ok? Muito bem. Primeiro vamos fazer um alinhamento e fazer um pequeno, mas entendo necessário backup em relação a essa modalidade licitatória. Até o início dos anos 2000, no que nós tínhamos historicamente em termos de licitações públicas no país, e aí a gente já pode fazer remissão desde o Decreto 200 de 1967, eram licitações, eram procedimentos extremamente, como vamos dizer, extremamente burocráticos, sempre físicos, sempre presenciais, de modo a que a administração pudesse comparar as propostas apresentadas para o objeto que se pretendia contratar. Ao tempo das licitações, portanto, tradicionais, eu chamo de licitações tradicionais, convite, tomada de preço e concorrência, naturalmente, eram licitações todas presenciais, nós tínhamos algumas características muito importantes. Por exemplo, a dificuldade de empresas em participar desse certame em virtude da necessidade de presença física. Portanto, o custo de participação em licitações a esse tempo era muito elevado. Empresas que desejassem participar de licitações no país inteiro precisariam ter montado uma grande estrutura administrativa, ter escritórios locais e representantes locais espalhados pelo país, de modo a ter um maior acesso às licitações. Outra característica importante era a forma como se tomava conhecimento dessas licitações, em que a publicidade se dava fundamentalmente pelo diário oficial, pela imprensa oficial. Então, cada estado, município tinha o seu órgão de imprensa, tem ainda, o seu órgão de imprensa oficial, e, naturalmente, uma empresa, vamos dizer, do ramo de engenharia, que quisesse tomar conhecimento de licitações abertas no seu segmento, em princípio, teria que adquirir ou ter a assinatura de diversos órgãos de imprensa oficial do país. Havia um grande número de empresas, entretanto, especializadas em fornecer esse tipo de dado, de informação. Então, nós tínhamos aqui um custo de participação bastante elevado.
As licitações tradicionais também, por características, elas acabavam assumindo um caráter extremamente burocrático, muito centrado no procedimento como finalidade em si mesmo. Então, nós tínhamos as empresas participando das licitações, uma querendo derrubar a outra, isso é do jogo, ok, perfeito. Mas as decisões eram sempre tomadas pelas comissões de licitação de forma bastante rigorosa em relação ao que se tinha no ato convocatório. Bem, e aí lá no ano 2000, o governo federal edita a medida provisória 2026, que sofreu várias reedições, trazendo uma nova forma de se colocar em disputa obras, serviços e necessidade de compras de produtos e objetos para a administração pública, e se denominou a modalidade pregão. O pregão, desde então, ele já era previsto para ocorrer em dois formatos, no formato presencial e no formato eletrônico. Todavia, lá nos idos do ano 2000, a tecnologia para esse tipo de procedimento ainda não estava muito bem assentada e, portanto, quase nenhum órgão aderiu ao pregão, mesmo a partir de 2002, com a conversão da medida provisória 2026 na Lei 10.520. E aí, nesse caso, nós tínhamos basicamente as licitações presenciais. Mas, assim mesmo, o pregão trouxe inúmeras vantagens. Mesmo falando de licitações presenciais, tornou o procedimento muito mais competitivo. Nas licitações tradicionais, vamos apenas relembrar, já temos uma geração tanto de empresários, de assistentes e analistas de licitações, como também de servidores públicos, que é uma geração que não conheceu tomada de preço, concorrência e convite. Já nasceu dentro do pregão eletrônico, praticamente. Então, relembrando, os mais experientes vivenciaram isso, e trazendo essa informação aos mais jovens, aos menos experientes, nas licitações tradicionais, nós recebíamos envelopes fechados, lacrados, envelopes de habilitação, envelopes de proposta, fazíamos o exame de habilitação. Quem não atendia a algum requisito de habilitação, ali já era eliminado, e nós depois abríamos as propostas, ultrapassada uma fase recursal intermediária, abríamos a fase de proposta e, conhecendo a proposta, apenas a comissão era ordenar a ordem de classificação. Então, quem botou o preço de 100 era 100 e acabou. Tanto que era muito comum empresas participando de licitação levando 2, 3 envelopes de proposta, verificando quem estava lá presente, se um determinado concorrente estiver lá, eu sei que com ele eu tenho que brigar um pouco mais, eu vou botar um envelope de proposta B, se eu estiver sozinho eu já posso botar um envelope de proposta A, porque as propostas, os preços eram rígidos, não se havia flexibilidade. Então, a modalidade pregão trouxe, primeiro ponto, desburocratizou o procedimento e tornou ele mais célere. Ao invés de licitação em etapas com fases recursais intermediárias, o que torna, elas ainda existem, não foram revogadas, o que torna excessivamente arrastado o procedimento. Agora nós temos um procedimento único, com uma única fase recursal ao final. Se o licitante não estiver lá, ainda estou falando presencial, no encerramento do procedimento para manifestar interesse em recorrer, ele não tem direito ao recurso, decai do direito ao recurso. Então, o pregão tornou a licitação mais célere, desburocratizou o procedimento licitatório e, principalmente, com a criação da possibilidade de flexibilização de propostas por intermédio de lances sucessivos, trouxe mais competitividade para o procedimento licitatório. Então, as empresas que chegavam, por exemplo, com o preço de 100, mas ainda tinham margem de negócio, poderiam ofertar no próprio procedimento um novo lance e assim sucessivamente. No ano de 2005, conforme nós dissemos, desde a edição da Lei 10.520, em 2002, já se previa a possibilidade
de realização no formato eletrônico ou virtual, mas não se tinha uma regulamentação específica. No ano de 2005, foi até um movimento de melhoria nos processos de contratação que foi deflagrado a partir do problema que ocasionou a abertura da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, conhecido como mensalão. O governo federal edita o decreto 5.450, regulamentando a modalidade pregão eletrônico e tornando ela preferencial entre ela e o formato presencial. E, nesse sentido, nós vamos ter agora, sim, a partir de 2005, um acesso muito mais abrangente da forma eletrônica, e hoje ela já se torna, já é de fato uma realidade, com a utilização por diversos setores do poder público, não só a administração federal. Interessante o movimento que se percebe, porque tão logo editado o decreto 5.450, que submete os órgãos da administração pública federal, autarquias e suas fundações, os estados, o Distrito Federal e os municípios também se lançaram a regulamentar esta modalidade licitatória. O decreto publicado ao final, no último trimestre do ano passado, o decreto 10.024, tem por finalidade atualizar o procedimento, torná-lo mais moderno, afinal de contas, as ferramentas hoje são muito mais, ferramentas tecnológicas são muito mais potentes, mais modernas do que em 2005, e também sedimentar de forma a positivar no direito entendimentos já consolidados pelos órgãos de controle, notadamente o Tribunal de Contas da União. Esse é o objetivo fundamental do decreto 10.024, tornar a licitação na modalidade pregão eletrônico mais fácil de ser utilizada, com maior amplitude de sua utilização. Para a gente analisar algumas dessas mudanças, é importante nós traçarmos três premissas, né? Vamos dizer, três pontos básicos que são importantes de serem analisados. A primeira delas é que o decreto ele somente atinge os órgãos da administração federal, ou seja, órgãos da administração direta dos três poderes, Poder Judiciário, Legislativo e o Executivo, e não as suas empresas públicas, as sociedades de economia mista e entidades do Sistema S não estão alcançadas pelas novas regras. Vejam, então, os órgãos das administrações municipais, estaduais, as sociedades de economia mista vinculadas às três esferas de governo, e as entidades do Sistema S, que também estão submetidas ao dever geral de licitar, não estão alcançadas pelas regras do decreto 10.024. Portanto, continuam realizando suas licitações, se não se adaptaram, se não promoveram adaptações às regras anteriormente em vigor. Bom, também é importante nós destacarmos que, embora o Decreto Federal 10.024 não alcance diretamente estados e municípios, porque possuem competência complementar, normativa, isso não pode ser confundido com o fato de que estados, Distrito Federal e municípios estarão obrigados às disposições do novo decreto caso realizem licitações com verba federal, oriundas de contratos de repasse de verba, de programas de governo ou de convênio. A exemplo do que já ocorria com o decreto 5.450. Se, porventura, a licitação, conforme nós dizemos no nosso jargão interno, for com recursos próprios do ente da federação, o município ou o estado, aí as regras são a do próprio ente, o decreto municipal ou o decreto estadual. A segunda premissa é que o novo decreto só altera o pregão no formato eletrônico. Ele não cuidou de alterar a sistemática do pregão presencial, que continua sendo operado da mesma forma como vem sendo feito desde o ano 2000, com base no decreto
com base no decreto 3.555. Então, essa alteração nova só se incide no pregão eletrônico. Penso que há uma tendência, há uma curva bastante significativa de cada vez mais desuso do formato presencial da licitação eletrônica. Pessoalmente, eu reconheço as vantagens do pregão eletrônico, a gente vai comentar isso um pouquinho mais adiante, mas eu, pessoalmente, acho realizar licitação no pregão eletrônico uma grande chatice, porque computador não tem expressão facial, exceto agora, mas ela é de via única, não é? O computador não gesticula, então as relações interpessoais são sempre muito mais dinâmicas, são sempre muito mais interessantes. Eu sou da escola da licitação presencial, acompanhei toda a transição, né? Para os que ainda não me conhecem, eu sou servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde, durante os anos em que estive à frente das licitações, comissão de licitação e também do pregão, realizei um número incontável de licitações muito mais presenciais do que eletrônicos, muito embora também tenha alcançado esse período de transição no Tribunal de Justiça. Muito bem, então, nesse ponto, nós vamos ver que a premissa do pregão do decreto 10.024 só alcança o pregão eletrônico. O presencial continua com as mesmas regras, seleção da melhor oferta e aquelas que estiverem até 10% sobre o preço dela, rodada de lances específica, enfim. Então, não teve qualquer alteração. A terceira premissa pode parecer um pouco de sutileza, mas a gente precisa temperar um pouco, é que o decreto 5.450 ele previa que a adoção, em primeiro lugar, vamos colocar o seguinte, quando sai publicada a Lei 10.520, que é a lei ordinária que regulamenta a modalidade pregão, ela torna esta modalidade preferencial em relação às modalidades tradicionais. Então, como já sabemos, o pregão é modalidade licitatória destinada à aquisição ou contratação de bens ou serviços de natureza comum. O que não for comum, hoje a gente tem uma expressão para isso, que é a expressão criada no decreto novo, que é bem especial, ele deve ser disputado na modalidade concernente ao valor estimado da contratação, convite, tomada de preços ou concorrência. Muito bem. Lembrando que o Sistema S, no seu regulamento de licitações, não tem a figura da modalidade de tomada de preços, só tem pregão, convite e concorrência. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui a modalidade pregão, desde o decreto, desde a Lei 10.520, o uso preferencial sobre as demais modalidades. Quando é publicado o decreto 5.450, o decreto, que é o primeiro a regulamentar no âmbito federal o pregão eletrônico, ele diz que o pregão eletrônico é preferencial sobre a forma presencial. Então, nós vamos ter uma ordem aqui de preferência. Vai comprar alguma coisa? Vai. É bem comum? É. Então, tem que usar o pregão. E se vai usar o pregão, a partir de 2005, preferencialmente no formato eletrônico. Bem, o decreto 10.024 de 2019, ele muda, ele altera essa expressão, ele troca a expressão preferencialmente para obrigatória, uso obrigatório. Na prática, na verdade, quase não há mudança, na medida em que aquilo que é impossível ou, eventualmente, até mesmo danoso, não vai ser observado sob pena de violação ao interesse público primário. Portanto, na prática, o uso preferencial não dava... Alô? Eu continuo sendo audível, tá? Porque eu ouvi alguma coisa aqui no meu fone, como se estivesse fechando algum aplicativo. Então, tá bom, vamos continuar. Onde é que eu parei? Ah, sim, pois bem. Então, na prática, quando o decreto 5.450 falou em adoção preferencial, ele já queria dizer obrigatório, todavia, reconhecia que, em alguns casos,
esse uso não poderia ser possível. Como todo ato administrativo tem que ser motivado, o uso da licitação no formato presencial, do pregão no formato presencial, em detrimento do formato eletrônico, teria que ser justificado. E por essa razão mesmo é que a alteração do preferencial para o obrigatório não muda esse cenário, porque agora, a contrário senso, haverá casos em que não vai ser possível, ou mesmo ainda que tecnicamente possível, não vai ser interessante ou atrair a vantagem devido à administração. Dou como exemplo regiões que são atendidas com serviços de link de internet na tecnologia de radiofrequência, que sabemos bem é altamente instável. Então, nesse caso, nós realizarmos um procedimento licitatório, às vezes muito longo, com muitos itens, ou com propostas mais complexas, com um fluxo de dados, um link de internet instável, em que o sistema cai a todo momento, os próprios licitantes caem a todo momento, na verdade, não quer significar uma atração de efetiva vantagem para a administração. Pois bem, o que eu separei aqui para a gente? Bom, passemos então a abordar as principais novidades que o decreto 5.450 trouxe para a administração pública, né? E o primeiro deles a ser abordado, muito embora não seja nem algo tão... não chega a ser propriamente uma novidade, é o fato de agora, expressamente, a norma conter a expressão, inclusive eu tenho que fazer um paralelo em relação ao pregão presencial, conter a expressão permitindo que a licitação na modalidade pregão eletrônico seja também destinada à contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Essa alteração ela veio ao encontro de sólida jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no sentido de possibilitar a utilização da modalidade pregão para esse tipo de objeto. Isso porque o artigo 5º do inciso 1º do decreto 3.555 de 2000, veda expressamente o uso da modalidade pregão para obras e serviços de engenharia. Mas, como nós bem sabemos, decreto ele tem por finalidade regulamentar a lei. Ele não pode alterar-lhe seus limites. E a Lei 10.520 não impôs esse limite. A Lei 10.520, ela diz que o pregão é modalidade licitatória destinada a compra de bens, contratação de bens e serviços comuns. Não fala em obra, portanto, pregão não pode ser realizado para obra. Todavia, serviço de engenharia não foi excluído. Logo, o Tribunal de Contas da União, com base nesse entendimento, verifica que se há um serviço de engenharia que possa ser considerado comum, é admitido o uso dessa modalidade licitatória. Muitos amigos meus engenheiros têm enorme restrição ao uso da modalidade pregão, com excelentes razões, mas o fato é que a lei não criou essa reserva, né, esse impedimento, e, portanto, um decreto não poderia fazê-lo. Né? Também ficou consolidado com o tempo de que o conceito de bem ou serviço comum não está relacionado obrigatoriamente com o nível de complexidade do objeto. Às vezes, nós vamos ter um objeto que é tecnicamente complexo, mas que dentro do seu segmento ele pode ser considerado como padronizado ou comum. Eu cito como exemplo, e, aliás, é o que eu falo nos meus cursos, dou sempre esse exemplo, que ele é bastante didático, bastante claro, um pregão eletrônico realizado em 2006 pelo Ministério da Justiça para a compra de helicópteros e aeronaves, em que o Tribunal de Contas da União, julgando representação interposta por uma empresa do ramo pertinente, entendeu o seguinte: veja, muito embora helicópteros e aeronaves sejam bens complexos, as suas especificações, dentro do segmento aeronáutico, poderiam ser consideradas comuns, tanto assim que cada item teve entre 3 e 4 propostas no curso do julgamento da licitação. E, portanto, considerar que serviço de engenharia
pode ser tanto comum como pode ser complexo, é uma conclusão bastante óbvia. O que o decreto fez, portanto, em relação aos serviços de engenharia foi apenas normatizar, colocar como direito positivo a viabilização da realização da licitação na modalidade pregão eletrônico, vamos colocar primeiro assim, para a contratação de serviços comuns de engenharia. Bem, mas se nós estamos falando que o pregão eletrônico é admitido para a contratação de serviços de engenharia, e o Tribunal de Contas da União já vinha entendendo que serviço comum de engenharia podia ser licitado nesta modalidade, é claro que a modalidade pregão no formato presencial também admite esse tipo de objeto. O novo decreto também ele segue um perfil bastante interessante em relação às normas mais recentes no campo das contratações governamentais, que é a preocupação com o planejamento da contratação. Se nós formos olhar artigos técnicos, artigos jurídicos, livros mais antigos, nós vamos encontrar com alguma frequência expressões do tipo o edital é a lei interna da licitação. Dava-se muita importância ao edital de licitações como sendo ele a espinha dorsal da contratação, e hoje bem sabemos que o edital nada mais vai ser senão um reflexo daquilo que foi estruturado na fase que o antecedeu, que é a fase de planejamento. Uma contratação cujo planejamento foi deficiente vai gerar um edital deficiente, uma minuta de contrato deficiente e, naturalmente, uma execução imprópria do seu objeto. O decreto 10.024 traz também essa preocupação e se dedica em vários dispositivos relacionados à fase de planejamento da contratação. Lembrando que a expressão termo de referência ela surge com a modalidade pregão como sendo o documento de referência que traria a individualização do objeto. O decreto 10.024 ele apresenta mais um novo artefato que, aliás, já se via tanto na IN 04 de 2010, da Secretaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi reprisada na IN, na 04 já tinha, foi reprisada na recente 01 de 2019, e também na 05 de 2017, para contratação de serviços, que é a criação do artefato relacionado aos estudos preliminares, né? Então, o pregão eletrônico hoje, e eu acho que a gente pode estender até, por se tratar do espírito da norma, também o presencial, também exige no seu procedimento a elaboração dos estudos preliminares, que nada mais é do que uma consolidação dos atos relacionados, assim, em apertadíssima síntese, a reunião dos dados da justificativa da demanda, das alternativas técnicas para o atendimento a essa demanda, a individualização do objeto e a investigação de mercado, isto é, a pesquisa de preço. Tudo isso agora consolidado. A ideia é que o processo conte bem a história de como surgiu a demanda e como se chegou à conclusão de que aquele objeto que será colocado em disputa vai bem atender a esta demanda surgida. Nada mais do que uma forma, uma ferramenta para o atendimento ao princípio da eficiência e ao princípio da razoabilidade. Bom, então, nós podemos definir que os estudos preliminares, ele aponta no processo como surge a demanda. Outra novidade discutível, mas reconheço, muito comemorada por muita gente, repito, eu tenho sérias restrições a essa novidade que nós vamos tratar, mas eu reconheço e respeito opiniões contrárias, e ela foi muito comemorada, é a possibilidade de se manter o sigilo do valor de referência e o valor máximo da contratação. O artigo 15 tem a seguinte redação, eu preparei ele aqui,
deixei ele apontado e eu gosto de ler aqui para vocês. Diz o artigo 15 do Decreto 10.024. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Então, o que significa dizer aqui? Então, o texto ele diz o valor máximo aceitável para a contratação, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, então é uma interpretação de fixação de sigilo a contrário senso. Se não constar, é porque a administração entendeu que este dado, esta informação, deve se manter em caráter sigiloso. Bem, mas vamos entender aqui o que isso significa e as razões pelas quais, pessoalmente, entendo inapropriada essa redação, pelo menos parte dela. Valor de referência. Inclusive, essa explicação eu tenho lá no meu canal. Né? Eu tenho lá no meu canal. Procurem lá no YouTube o canal do professor Chaves, o professor Luiz Cláudio Chaves. Se inscreva lá que vocês vão ver as nossas atualizações. Valor estimado, ou também chamado por muitos de valor de referência, é instituto diverso com aplicação e finalidade distinta de valor máximo. Valor estimado da contratação é um preço em torno do qual a administração pretende, deixa eu colocar aqui, a administração espera gastar, espera realizar a despesa. É uma investigação de mercado, ela é alcançada por uma investigação de mercado e tem por finalidade possibilitar o planejamento econômico da contratação. Antes até mesmo, serve de referência, serve de dado para a decisão de conveniência e oportunidade na hora de contratar. Com base no valor estimado, isto é, o que o mercado está trazendo, o gestor poderá dizer, não, para esse momento, esse gasto é muito elevado, não me interessa, vamos deixar isso aqui na geladeira, ou então ele pode dizer, olha, está muito caro esse negócio, dá uma olhada aí, muda a especificação, tira esse acessório, diminui o prazo da prestação do serviço. Então, o valor estimado ele serve à etapa do planejamento da contratação. Então, nós podemos dizer que o valor estimado da contratação é um elemento processual. É um elemento processual e não procedimental, como nós vamos ver que é o caso do valor máximo. Se ele é um elemento processual, ele não é obrigatório constar do respectivo edital de licitações, porque ele não interfere. Vejam bem isso. O valor estimado, em princípio, ele não interfere no julgamento da licitação. Portanto, não vai para o edital, mas ele consta do processo. Muito bem. O valor máximo da contratação é o preço a partir do qual a administração já reconhece inconveniente. A administração pensa o seguinte, não gasto um centavo a mais do que X reais. Então, se ele diz que ele só admite gastar até aquele determinado valor, significa dizer que o apontamento deste valor limite, ele é uma limitação na formulação das propostas. É, portanto, um critério de aceitabilidade de proposta. É um critério de aceitabilidade de preço. Pois bem, e se ele é um critério de aceitabilidade de preço, então nós vamos ver que o valor estimado serve ao planejamento, ele é um ato vinculado. Todo processo de contratação tem que ter uma estimativa de gasto anterior. Mas o valor máximo da contratação é um ato discricionário, ou seja, a administração pode ou não fixá-lo segundo o seu juízo pessoal de conveniência e oportunidade. Muito bem. Então, estabelecidas as distinções para a gente saber o que é valor estimado e o que é valor máximo, a gente vai entender
porque das nossas resistências. Eu aqui vou fundamentá-las. Há muito tempo se debate sobre o dever de a administração efetivamente poder restringir o acesso desse tipo de informação aos licitantes. O argumento, repito, eu respeito a opinião de colegas que pensam de forma diversa, só com eles não concordo, mas boa parte dos argumentos é no sentido de que, de posse dessa informação sobre o valor de referência, o licitante teria a possibilidade de colocar seu preço mais elevado. Para mim, isso é culpar a janela pela paisagem. Ora, vamos lá. Se o licitante, se eu vou obter o valor de referência por meio de uma investigação de mercado, a partir da investigação da curva de mercado, eu estabelecer um valor central, a média. E por que eu estabeleço a média? Porque eu quero prevenir a minha despesa. Se eu quero prevenir a despesa, o meu ponto de planejamento tem que ser o ponto onde haverá a maior probabilidade da ocorrência de propostas. Se eu fixar na ponta de baixo ou na ponta de cima, eu fujo desse maior grau de concentração. Muito bem. Então, se eu estou investigando o mercado, fazendo uma boa investigação, e descubro que o valor médio daquele objeto, por exemplo, é R$100, ora, a informação desse valor médio não é novidade para ninguém, porque, afinal de contas, as empresas que pertencem a esse segmento conhecem seus concorrentes, conhecem os preços que eles praticam, conhecem os próprios preços, naturalmente, e por essa razão, ao revelar o valor estimado da contratação, nós não estaríamos contando novidade de espécie alguma. Bom, além disso, nós vamos também considerar aqui o seguinte: por que há o receio e por que eu disse que isso seria culpar a janela pela paisagem? Se a pesquisa de mercado for mal feita, o que infelizmente ainda é uma grande realidade, se a pesquisa de mercado for mal feita, aí é lógico que essa informação vai dar esse tipo de informação ao empresariado. Vamos lá, eu faço uma pesquisa de mercado, useira e vezeiramente, ocorrência useira e vezeira. Vamos lá, eu faço uma pesquisa de mercado centrada em 3 propostas de empresas do ramo pertinente da minha cidade, do local onde eu vou realizar a licitação. Essas 3 empresas que atuam nesse segmento provavelmente se conhecem. Não raro, vão entrar em contato umas com as outras, perguntando: escuta, o Luiz Cláudio te pediu o preço para a licitação que ele está montando? Pediu. Então, há uma possibilidade de haver um concerto prévio de cotações para a vinda de propostas. Vejam que eu estou me restringindo a um caso hipotético, naturalmente. Então, eu deixei de fazer uma ampla pesquisa, investigando várias fontes, para centrar com 3 propostas. Aí, o que acontece? Os caras mandam a proposta, o valor médio é 100, mas eles mandam 130, 140, 150. O órgão pega essas 3 propostas, tira a média, e a média, na verdade, é uma média ficta. Ela está acima do mercado, ela está engordurada a beça. Naturalmente, dar esta informação vai viabilizar que o empresário perceba aí, esses caras estão com uma noção equivocada de preço. Mas se a pesquisa de preço for bem feita, problema nenhum haverá em divulgar o valor estimado da contratação, porque é informação da qual ele já dispõe. Segundo ponto é que, não raro, dar a informação do valor estimado da contratação ajuda a administração, porque, afinal de contas, com base no valor estimado, comparando o valor estimado com as especificações, as condições de execução do contrato, muitas vezes é possível o empresariado perceber que há aí alguma dissonância. Ao longo dos anos em que atuei como pregoeiro, como presidente de comissão de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente na modalidade pregão,
em inúmeras oportunidades nós fomos alertados, às vezes por pedidos de esclarecimento, e às vezes até por conversas mesmo informais. Terminava lá uma licitação, o representante da empresa ia lá: senhor Pregoeiro, a gente quer participar aqui da licitação para compra, para venda de um determinado produto. Estou olhando aqui, vocês estão pedindo esse produto com acessório A, B e C, mas o preço parece estranho, parece que o preço não levou em consideração o acessório A, B e C. E aí, quando a gente devolvia ao órgão técnico com essa pesquisa, muitas vezes se percebeu que a pesquisa de preço não estava coerente com a especificação do objeto, o que foi percebido pelo licitante, que conhece o mercado, conhece melhor o objeto do que a administração que está adquirindo, e fez, naturalmente, este alerta. Então, revelar o valor estimado da contratação, a meu particular aviso, nunca foi um problema. Aliás, o próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou nesse caso. Eu separei aqui uma jurisprudência bastante interessante. Diz assim, é um acórdão 1178 de 2008, do plenário, a cuja relatoria coube ao ministro Haroldo Cedrais. Abro aspas, a simples publicação da estimativa de preços não traz nenhum prejuízo à licitação. Nesse sentido, afasta de imediato empresas que não possuem estrutura de custo compatível com os preços estimados, tendo, além disso, que a divulgação do preço antecipado só traz benefício, pois poderá ser de imediato impugnado por inexequível. Não descarto a possibilidade de se discutir a existência de sobrepreço antes mesmo da abertura da licitação. Então, o Tribunal de Contas, repetindo, o Tribunal de Contas da União, 1178 de 2008, do plenário, relator ministro Haroldo Cedrais. Essa também, de qualquer modo, também vi muitas vezes isso acontecer. Pesquisa de preço mal feita, e aí eu divulgo o valor estimado, aí o licitante diz: com esse preço, não sei de onde vocês pegaram esse preço, é impossível executar o contrato com esse preço que vocês estão pretendendo aqui. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema, mas, de qualquer modo, não revelá-lo no edital não constitui uma ilegalidade, porque, como disse anteriormente, ele é um item de processo, e, portanto, é a informação que estará no processo. Não traz nenhuma violação. Mas, com relação ao valor máximo, a história é outra. O mesmo não pode ser dito. Lembrando, o valor máximo é o preço a partir do qual a administração não aceitará a proposta, ou seja, é um critério de aceitabilidade de proposta. E a Lei Geral de Licitações, lembrando que a gente já falou antes, decreto não pode alterar a lei. Então, o decreto 10.024 não pode alterar limites da lei. A Lei Geral de Licitações veda expressamente a fixação de critério de análise, de avaliação, de julgamento que seja reservado ou sigiloso. Artigo 44, separei aqui também, olha. Artigo 44, parágrafo 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Bem, então vamos lá. A lei está dizendo que eu não posso fixar um critério de julgamento que seja reservado. Imagina, o órgão fixou um preço máximo. Ele vai desclassificar a proposta que, ao final do certame, ficar, por exemplo, acima de R$100. Ele vai desclassificar a proposta. Mas ele não põe essa regra no edital. Ele está aplicando um critério reservado, sigiloso. Né? Mutatis mutandis. Imagina que nós estivéssemos
participando de um concurso público para o preenchimento de um cargo na administração pública, sai o edital diz lá, o concurso será realizado com provas objetivas, com 20 questões de português e 20 questões objetivas de matemática. Chega no dia da prova, tem, além das questões de português e matemática, tem outras 20 de direito administrativo. É uma pegadinha. Então, se é uma regra de torneio, tem que estar no edital e, portanto, não pode haver sigilo. Eu vou aqui lembrar lição do festejado mestre Marçal Justem Filho, na sua obra de comentários à Lei Geral de Licitações, e ele diz assim: deve-se insistir acerca do descabimento de a administração manter em segredo o valor do orçamento ou do preço máximo. No caso, o próprio artigo 44, parágrafo 1º, que eu li anteriormente, proíbe que algum critério relevante para julgamento, inclusive classificação ou desclassificação de proposta, seja mantido em segredo. Portanto, ainda que prevista essa possibilidade no decreto 10.024, ela não pode ser utilizada por violação de direito subjetivo do licitante, em ter conhecimento prévio de todos os critérios que servirão de análise tanto da sua proposta quanto da habilitação. Bem, avançando um pouquinho mais, e aí a gente já entra no principal tema, a grande inovação, a meu particular aviso, a grande inovação do decreto 10.024 são os novos modos de disputa. Ela foi introduzida no formato eletrônico da modalidade. Na modalidade anterior, vamos lembrar muito rapidamente, iniciada a disputa do lote, o pregoeiro abria a sala de disputa, deixava a sala de disputa apta para a recepção dos lances, aí os licitantes formulavam os seus lances, e o tempo em que a sala de disputa permanecia aberta era determinada pelo pregoeiro. Isto é, tão logo logados no sistema, o pregoeiro abria o chat, a sala de disputa, e aí o pregoeiro deixava rolar. Se os lances estivessem caindo, ele podia deixar lá 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que ele reputasse conveniente. Ele deixava ali aberto. Quando ele entendia que a licitação não estava andando, aí o que ele fazia? Ele apertava o botãozinho encerrar tempo normal. Então, a gente chamava esse primeiro tempo de recepção de lances de tempo normal. Quando o pregoeiro apertava o botãozinho encerrar tempo normal, aparecia um outro tempo chamado de tempo randômico. No Comprasnet tinha ainda um período intermediário que ele chamava de tempo de iminência. O pregoeiro dizia lá, tempo de iminência de encerramento. Estou lá no tempo normal. Já passou 5, 10, 15 minutos. Quer saber? Vou terminar. Aí ele, tempo de iminência. Em 3 minutos vai entrar o randômico. No Licitações E, que é o do Banco do Brasil, não tinha esse tempo de iminência. A gente encerrava a disputa e abria em seguida o tempo randômico. Esse tempo randômico não era controlado pelo pregoeiro. Era um tempo sorteado pelo sistema, a cada caso, que poderia variar de 1 segundo a 30 minutos. E, nesse momento, essa era a última possibilidade dos licitantes formularem lances. Encerrado o tempo randômico, acabava a licitação. Muito bem. Não havia tempo mínimo nem máximo de disputa. Não havia tempo mínimo nem máximo de disputa. Essa sistemática foi abandonada. Eu considerei essa inovação muito interessante mesmo. Essa sistemática foi abandonada. Agora nós temos 2 novos tipos de disputa. O disputa aberto e a disputa aberta e fechada. No modo de disputa aberto, eu acho que esse vai ser, com o tempo, o que mais vai ser aplicado. No modo de disputa aberto, nós vamos ter o seguinte procedimento. Lembrando, antes, abria a disputa, o pregoeiro determinava quanto tempo ia ficar lá. Eu mesmo, muitas vezes, acabava
vendo que em 5 minutos ninguém se mexia, eu encerrava o tempo normal, aí o tempo randômico entrava e aí começava a vir lances. Os empresários, segundo alguns me disseram, eles chamavam esse tempo de morte súbita. Pois bem, então, no modo aberto, a etapa inicial, então, o primeiro prazo, o pregoeiro não domina mais o relógio. Ele não tem o domínio desse relógio. O tempo de disputa, que seria o normal, ele é de 10 minutos. Então, ele abriu a disputa, a sala vai ficar aberta para recepção de lances por 10 minutos. Encerrou os 10 minutos, achei muito interessante isso, encerrou os 10 minutos, caso tenha sido formulado lance nos 2 últimos minutos finais, automaticamente o sistema prorroga essa disputa por mais 2 minutos. Então ele vai encerrar com 10 e vai verificar o sistema. Teve lance, inclusive intermediário, não necessariamente um lance vencedor. Nós sabemos que no pregão eletrônico os lances são válidos desde que abaixo do próprio preço do ofertante. Então, se o cara que está na última posição da classificação, dentro dos 2 últimos minutos finais desses 10 iniciais, formular um lance abaixo do próprio preço, ainda que ele não avance na classificação, o sistema automaticamente, ao chegar em 10, vai dar mais 2. E assim, sucessivamente, cada vez que vier um lance já dentro do período de prorrogação, ele prorroga, ele vai prorrogando por mais 2. Pode ficar o tempo que for, o sistema automaticamente vai prorrogar e o pregoeiro não tem domínio sobre esse tempo. E a disputa se encerra caso não ocorra a oferta de lances dentro desse período. Ainda nesse modo de disputa aberto, 2 aspectos são importantes. O primeiro deles é que, caso não haja lance nos últimos 2 minutos do período inicial de 10, o pregoeiro pode reiniciar a etapa de envio de lances. Isso, na sistemática anterior, não era possível. Terminava a licitação, terminava o tempo randômico, a licitação acabava. Se nós quiséssemos reiniciar, fazer nova disputa, tínhamos que revogar aquela licitação e republicar. Agora não. Se o sistema não foi prorrogado porque não houve lance dentro dos 2 últimos minutos, o pregoeiro pode, por ato próprio, reiniciar a disputa e dando mais 10 minutos para a vinda de novos lances. O segundo ponto é a questão da estipulação de intervalo mínimo de lance. Sabemos que o lance ele vai ser aceitável desde que abaixo do próprio preço. Pois bem, mas se nós estamos falando que a licitação, a disputa vai ser prorrogada tantas quantas vezes ocorrerem lances dentro dos 2 últimos minutos, o que vale dizer, dentro de qualquer período já dentro da prorrogação, pode ser, ou poderia ser, que alguma empresa viesse a querer adotar a tática do cansaço e ficar dando lances irrisórios. Eu vou relembrar o exemplo que dei anteriormente. Eu sou o 10º classificado, estou longe da classificação final, mas tenho margem. Eu consigo chegar lá no cara. Só que eu sei que se eu botar o preço agora lá embaixo, ele também vai bater meu preço. Então eu vou ganhar esse cara no cansaço. Chegando nos segundos finais, eu vou lá e tiro 1 centavo. E fico lá, na frente do computador. Chegou nos segundos finais da nova prorrogação, tiro outro centavo. Aí os caras vão começar a sair da sala de disputa. A disputa é aberta. Eu não sei quem são, mas sei quanto estão logados, né? Porque vai aparecendo. E aí, quando só sobra aí eu vou lá, dou o lance vencedor e ninguém vai disputar o produto. Ou também como uma forma de turbar o procedimento, estendendo ele desnecessariamente. Bom, e aí o que a norma prevê? Ela prevê que o edital de licitação do pregão no modo de disputa aberto deve prever um intervalo mínimo de lances. Então,
nesse caso, nós teríamos um instrumento para evitar esse tipo de estratégia de cansaço, de recepção de lances irrisórios. O cuidado que se deve tomar, e essa é uma atenção, tanto os órgãos, quem elabora os editais de licitação, como também as empresas participantes, as empresas interessadas, o cuidado que se tem que ter é que esse intervalo, ou seja, o lance mínimo, vamos chamar assim, o lance mínimo, só serão aceitáveis lances que sejam iguais ou superiores a X reais, para evitar o centavo do centavo, ele precisa ser razoável e proporcional ao objeto, de modo a evitar que haja um cerceamento do caráter competitivo da licitação. Muito bem. Esse é o modo de disputa aberto. O modo de disputa aberto e fechado, ele é bem interessante também, é o que eu acho que eu mais gostei. Ele tem um tempo inicial de 15 minutos, o outro é 10. Então, esse é um pouco mais longo. Ultrapassado esse tempo inicial de 15 minutos, quando ele se encerra, o pregoeiro já não faz nada. Ele abre a disputa e fica lá quietinho, braço cruzado, só olhando a tela. Pode mandar mensagem, incentivando a vinda de lance, é lógico, etc., mas ele não comanda o tempo do sistema. Aí, quando vai terminar esses 15 minutos iniciais, o sistema manda um aviso de iminência, dizendo o seguinte: a disputa se encerrará a qualquer momento, que é o mesmo aviso que o tempo randômico dá ainda para quem ainda está da sistemática anterior, com base no decreto revogado, 5.450. Então, vamos lá. Modo de disputa aberto e fechado. Modo de disputa aberto e fechado. Iniciou 15 minutos de disputa. Vai terminando os 15 minutos de disputa, o sistema manda: a disputa se encerrará a qualquer momento, e fica piscando lá. Aí entra um tempo randômico, que vai ser de até 10 minutos. Na sistemática anterior, o randômico, a morte súbita, poderia durar 30. Aqui vai durar 10 minutos. Bom, mas ainda não acabou a licitação, mesmo. Só que ele vai ser randômico, ele pode terminar em 15 segundos, podendo durar no máximo 10 minutos. No que o tempo randômico encerra, o sistema, mais uma vez o pregoeiro não bota a mão nem no computador, o sistema encaminha para o autor da até então menor proposta e todas as demais empresas que tenham preços acima da melhor oferta até 10% dela. Então, a menor oferta foi 100. Aí o sistema vai chamar esse cara que deu 100 e todos os demais concorrentes que tenham preço até 110, para dar-lhes oportunidade de um lance derradeiro. Só que este lance derradeiro é o lance fechado. Então, os licitantes eles terão 5 minutos, só esses terão 5 minutos para dar este lance derradeiro. Então, trouxe um pouquinho das informações da licitação, da modalidade pregão no formato presencial. Afinal de contas, a gente está pegando aqui o autor da melhor proposta e todos aqueles até 10% sobre ela, exatamente como nós fazemos para selecionar no pregão presencial quem vai ter a oportunidade de ofertar lance, de apresentar novas propostas. Só que agora é um lance só, é um lance derradeiro e fechado. E vejam, pessoal, ele é fechado para todos. Ele só se tornará conhecido com o encerramento da licitação. Portanto, antes do lance derradeiro, assim como no modo de disputa aberto, e assim como era já na sistemática anterior, quem está na sala de disputa está vendo a evolução de lances. Então, eu dei 100, aí eu estou vendo, e fornecedor 3 deu 95, aí eu vou lá, boto 91. Aí o cara que deu 95 viu que eu botei 98, só não sabe quem eu sou. Não é? Anonimato, aparece fornecedor 1, fornecedor 2, e assim sucessivamente. Então, a gente vai vendo. Quando entra na fase do lance fechado, a gente já não vê. Ninguém sabe, inclusive, quem é que vai receber esse comunicado. O próprio cara que vai ser comunicado também não sabe. Né? Ele pode não saber. Né? E aí ele recebe a comunicação, ele vai
dar o lance dele fechado, o pregoeiro não vai saber qual é o lance, e só quando encerrar os 5 minutos para a vinda do lance derradeiro é que o sistema automaticamente revela os preços e já coloca a ordem de classificação. Então, ela se assemelha bastante ao pregão presencial, a sistemática do pregão presencial. E também, do mesmo modo, como no pregão presencial, nós temos aquela regra lá do decreto 3.555, que se não tiver pelo menos 3 empresas nas condições dentro da faixa de 10% do menor preço, vão as 3 melhores ofertas, no modo aberto e fechado, a mesma coisa. Encerrou o tempo randômico de 10 minutos, se não houver 3 empresas contando o autor da melhor proposta e mais 2, o sistema pega o autor da melhor proposta e as 2 melhores ofertas, quaisquer que sejam os seus preços, e dá a eles a oportunidade do lance derradeiro e fechado. Também tem uma situação interessante, é que se na etapa de lance fechado nenhum licitante oferta o lance, o sistema abre oportunidade para os demais licitantes. Então, vamos dizer que temos 10 empresas participando, chegou no tempo randômico, a empresa autora da melhor proposta recebe a comunicação de lance derradeiro. Outras 2, a segunda e a terceira classificada, recebem também essa possibilidade. Passados 5 minutos, nenhuma das 3 oferece o lance derradeiro. O sistema automaticamente vai atrás da 4ª, da 5ª e da 6ª classificada. Se mais uma vez não vier lance, o sistema vai atrás da 6ª, da 7ª e da 8ª, e assim sucessivamente. Bem, importante também lembrar que as regras de preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte só são aplicadas após o encerramento de todo esse procedimento, né? Após o encerramento da etapa de lance. Logo, até esse momento, não se faz aquela demonstração de empate ficto e regras de preferência de contratação. Deixa eu arrumar aqui. E, por fim, muito interessante também, foi até alvo de um questionamento que eu respondi num podcast, uma novidade sutil, mas que para o operador de pregão pode ser bastante importante. Na sistemática do pregão presencial, e aí eu já vou fazendo o paralelo, na sistemática do pregão presencial, deixa eu tomar aqui uma aguinha. As empresas se apresentam trazendo 2 envelopes lacrados e documentos externos a ele. Os documentos externos são os documentos de credenciamento. Os envelopes lacrados são os envelopes de habilitação e de proposta. Mas nós sabemos que no pregão a gente só analisa a habilitação do vencedor. Então, se eu tenho 10 empresas, digamos que seja um item só, né, licitação com menor preço global, ganhou a empresa, a gente só vai abrir a habilitação dela. Só vamos abrir outra habilitação se essa vencedora for inabilitada. O que significa dizer que nós ficamos com 9 envelopes, seguindo o meu exemplo, de habilitação que não vão servir para nada. Bom, o procedimento que nós adotávamos, ainda se adota certamente, lá no TJ, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, era de reter os envelopes de habilitação até o momento da convocação da empresa vencedora e retirada da cópia da nota de empenho ou assinatura do eventual contrato. Isto porque, caso a empresa não viesse a assinar contrato, se recusasse a atender à convocação da administração, perdão, se recusasse a atender o pedido da administração, nós não precisaríamos convocar a empresa para apresentar novos documentos. Nós já tínhamos o envelope dela de habilitação, apenas comunicávamos a abertura de uma sessão para análise a todos os participantes
né? Lembrando, estou falando da presencial, e analisávamos a habilitação com base na data da original da licitação e para fins de celebração de contrato, com a atualização de documentos. Mas no pregão eletrônico não tem envelope. Não há envelope. Então, o resultado, as empresas entravam com as propostas e, no momento em que se revelasse o vencedor, é que havia o envio do vencedor dos documentos relacionados à sua habilitação. Os demais não apresentavam. Se eu precisasse, por alguma razão, ir na ordem de classificação, porque o primeiro não atendeu, eu tinha que pedir que este segundo, terceiro, quarto colocado apresentasse os documentos de habilitação. E teve uma situação que nós tivemos que lidar, foi bastante interessante, trouxe um pouco de dor de cabeça, mas foi bastante interessante de acordo com esse cenário. Era uma licitação de um item da área de TI, não me recordo agora qual, em que o licitante vencedor foi convocado regularmente para entregar o objeto, e ao ser convocado, demorou um pouco da entrega e, lá pelas tantas, ele encaminhou uma comunicação para a administração dizendo que verificou que o produto dele não atendia as especificações e ele não teria condições de atender. Ok, a gente abriu o procedimento apuratório contra a empresa, ela recebeu uma sanção administrativa, também não me recordo qual, mas o processo retornou para mim, na qualidade de pregoeiro, eu já tinha tocado adiante, porque ele já estava em fase de execução do contrato, porque as propostas ainda estavam dentro do período de validade, dentro do período de eficácia. Então, voltou para mim para eu analisar a proposta da segunda classificada e convocá-la para apresentar documentos de habilitação. Então, eu analisei a proposta da segunda classificada e entrei em contato por ofício com essa segunda classificada, que se recusou a apresentar documentos de habilitação, entendia que não era obrigatório, enfim. Então, o que agora o decreto 10.024 prevê? Que todas as empresas apresentem a proposta e os documentos de habilitação junto com a proposta. Como se nós tivéssemos agora 2 envelopes, só que agora eletrônicos, 2 envelopes. Então, as empresas não depositam apenas a proposta, elas vão depositar desde já os arquivos, que vão permanecer, vejam, não há prejuízo para o princípio do anonimato. Essa documentação só será acessível pelo pregoeiro após o encerramento da disputa. Antes, não é possível o pregoeiro ter acesso. Então, continua garantido o anonimato, né? Mas agora o pregoeiro, caso tenha que analisar a segunda classificada, a terceira, a quarta, por conta de inabilitações ou não atendimento à convocação, já estará de posse dos respectivos documentos de habilitação. Não resta dúvida de que o pregão eletrônico veio para ficar, e a tendência é que seu constante aperfeiçoamento, talvez não na mesma velocidade do que a evolução tecnológica. Sua principal vantagem é o anonimato. Há inúmeras, eu sem dúvida reconheço, eu repito, eu acho, se comparado às licitações presenciais, é mais chato. As presenciais são mais divertidas, ainda que traga, às vezes, algum aborrecimento, mas sempre traz umas historinhas boas. Conto um monte de causos desse no livro que escrevi para a editora Alta Books, Licitações para Leigos. Bom, mas, de qualquer modo, o pregão eletrônico, reconhecidamente, é mais vantajoso, a licitação eletrônica é mais vantajosa do que as licitações presenciais. Conforme disse, empresas antigamente precisavam de grandes estruturas administrativas e um alto custo operacional para participar de muitas licitações. Hoje, tem evento, infelizmente, nesse momento, a gente só está com um evento online por conta da pandemia, do Covid-19, mas não raro, eventos em que eu me apresento e que tem participação de profissionais da iniciativa privada, não raro, eu estou ali ministrando a minha aula, estou dando uma explicação e estou vendo que tem
analista de licitação, está participando de pregão eletrônico e às vezes ainda fala, professor, posso fazer uma pergunta? Ele está com uma dúvida, ele foi inabilitado, ele foi desclassificado, já me pergunta ali em sala de aula. Então, vejam, do mesmo ponto, a empresa pode participar simultaneamente de uma licitação aqui no Rio de Janeiro, outra em Manaus e outra em Porto Alegre, o que era inviável, salvo se eu tivesse escritórios locais, representantes locais, nesses 3 pontos. Então, sem dúvida alguma, essa é uma grande vantagem para a administração pública. Diminui o custo de participação, aumenta a competitividade por conta da ampliação da praça da disputa. Mas, na verdade, também precisamos ter muita atenção com um problema decorrente dessa vantagem. No que eu amplio a praça de disputa, amplio a possibilidade de participação, eu também atraio mais aventureiros. Então, os casos de licitações, de contratos mal executados ou sequer aceitos em licitações eletrônicas são bastante volumosos, em índice maior do que nas licitações presenciais. Então, nesse contexto, a administração deve tomar 2 grandes cuidados. Primeiro, o pregoeiro tem que ficar muito atento quanto ao exame de execuibilidade da proposta. Recado aos meus amigos pregoeiros, sejam bastante cuidadosos, examinem as propostas, façam de modo que a empresa se explique para justificar bem o seu preço, quando o preço parecer agressivo demais. Na verdade, essa verificação ela depende também, naturalmente, de uma pesquisa de preço bem adequada na fase de planejamento da contratação. E os colegas responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos sejam bastante rigorosos, né? Em gerenciamento de risco das aquisições, estamos lançando o nosso livro por esses meses, vou divulgar nas minhas redes sociais, por essas situações, muitas vezes, a execução do contrato só é percebida, eu dizia, no gerenciamento de risco, a gente procura medir qual o grau de interferência que essas situações de inexecução ou má execução pode vir a atrapalhar os objetivos do projeto. Naturalmente, numa licitação eletrônica, que atraiu uma empresa que jamais vendera para a administração que promove o torneio, localizada distante a cerca de 3.000 quilômetros, lá em outra região do país, a probabilidade de dar algum problema de execução é maior do que, naturalmente, se estamos contratando com empresa que já é recorrente, que já fez várias vendas para aquela administração, ou que a localização é mais próxima, ou até mesmo local. Portanto, é uma grande vantagem, mas exige bastante cuidado da administração. Bem, eu vou encerrando aqui, eu vi que tem perguntas, deixa eu ver aqui. Islaine Araújo. Eu consigo saber se ela ainda está logada? Bem, deixa eu ver o que ela nos pergunta. Geralmente a administração escolhe a menor proposta e aquelas que estão até 10% acima. E somente essas participam da fase de lances. O que diz o novo decreto sobre isso? Bem, Islaine e amigos, acho que a gente até já respondeu. Talvez a Islaine esteja se referindo à licitação na modalidade pregão no formato presencial. De fato, no formato presencial, não são todas as empresas que estarão credenciadas que terão oportunidade de dar lances. Então, eu tenho 10 empresas no presencial, 10 empresas credenciadas, aptas a apresentarem propostas, eu examino as suas propostas, ato contínuo, eu examino as propostas, mas eu só posso permitir que avancem para a fase de lances de menor preço e as que estão com os seus preços a até 10% sobre esses preços. Mas no pregão eletrônico, desde a sistemática do decreto revogado, do 9.450, não há essa limitação.
todas as empresas, não importa os seus preços, podem dar lances, inclusive lances não vencedores. O que o novo decreto agora traz para o pregão eletrônico era algo que não existia no modo de disputa aberto e no modo de disputa fechado. Ou seja, no modo de disputa aberto e fechado. No aberto continua livre. Só no modo de disputa aberto e fechado é que, passada a fase em que todos dão lances, somente a de menor preço e as que têm seus preços até 10% acima é que poderão participar da fase de lance fechado. Então, vamos lá. Pregão presencial. Chegou 10 empresas. Pô, legal. Credenciei as 10. Bacana. Abri 10 propostas. Verifiquei das 10 propostas que tem a empresa de menor preço e somente outras 3 que estão com preços até 10% acima dessa de menor preço. Então, a primeira empresa teve 100 e eu tenho lá uma empresa com 102, com outra com 105 e outra com 110. Então, só vão lá de 100, 102, 105, 110 para dar lances. Professor, e as demais? Não são desclassificadas. Elas continuam no torneio, só não vão poder ofertar lances. Pregão eletrônico na sistemática antiga. Todas as empresas que foram credenciadas e apresentaram propostas vão ter acesso à sala de lances e vão poder dar seus lances livremente. Sistemática nova, modo de disputa aberto. Fiz uma bobagem aqui no computador. Modo de disputa aberto. Todas as empresas dão lance. Todas. Modo de disputa aberto e fechado. Inicialmente, todas as empresas podem dar lance. Terminado a etapa de 15 minutos, abre o tempo de iminência. Ainda todas as empresas poderão dar lance. Terminado o tempo de iminência, a autora do menor preço e as que estão 10% acima serão convidadas a darem um lance derradeiro. É assim que funciona agora com o novo decreto. Obrigado, Fabrício, que parabeniza aqui o professor, que ótimo, foi um bom esclarecimento. Augusto também, muito obrigado. Então, pessoal, eu fico aqui, já vou me despedindo, conforme compromisso assumido logo no início da nossa transmissão. O vídeo ficará disponível no canal da Conexões Educação, a quem eu dirijo meus agradecimentos pelo apoio técnico, pela ideia, pela oportunidade. É sempre bom a gente poder conversar e trocar informações. Ficará disponível no canal da Conexões Educação e também ficará disponível no meu canal, professor Luiz Cláudio Chaves. Eu convido todos a se inscreverem lá no meu canal. E as perguntas que forem deferidas lá dentro do canal, mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar ao vivo a nossa transmissão, também serão respondidas com o maior carinho. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu convido a fazer parte da minha rede no LinkedIn. Procure lá, professor Luiz Cláudio Chaves, também no Instagram e a minha página no Facebook. Eu desejo a todos uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.